Parquetel ele está localizado aí no loteamento urbano do Curado, que é o CUC, que muita gente chama Curado, mas é no bairro da Várzea, né? Isso aí a gente já teve o cuidado de verificar em Recife. E ele, na verdade, ele fica na divisa, né, João, do bairro do Curado com o bairro da Várzea, mas o contorno dele é no bairro da Várzea. A gente dá um zoom, né, nessa área do Parquetel, que é esse contorno vermelho, né, o vermelhinho que está ali. O que está pintadinho de azul são as empresas que estão instaladas. A gente tem aqui a Sertel, nessa quadrinha azul. Aqui nós temos a Almec. Aqui nós vamos receber nosso colega aí, a Fabicar, né, nessa parte aqui atrás da pracinha. A Tron, aqui também é da Almec. Essa quadra está desocupada, e me parece que é uma quadra da Nagem, não sei se ainda está com ela, né? Aqui fica o Centro de Gestão Administrativa e Tecnológica e Administrativa, o CGTA. Aqui é o Eucoma, aqui é a portaria do parque, né, onde tem o arco, aquele arco fica aqui nessa altura. Nós temos aqui a JPW e a Neivas, nessas duas quadrazinhas. Aqui é a invasão, a DDPE está tomando as providências para a desocupação disso aqui, dessa área aqui. Aqui me parece que tem a Jotude também, que a Jotude também está num processo aí para desocupar, né? Essa parte aqui é a que vai para o TIP, né? Nós temos essas duas áreas aqui, que são duas áreas que, de acordo com a prefeitura, né, com a legislação de ocupação e uso do solo, são duas áreas de estacionamento público, né? Essa outra área aqui é uma área que também teve um problema, né, que foi vendida e depois foi recuperada pelo Estado, é o que se chama da área de expansão do parque, né? Então, nós temos duas quadras aqui dentro desse loteamento, que hoje está sendo utilizada temporariamente como estacionamento da Copa, né? Então, foi uma das vantagens da gente ter, que eu entendi, do parque ter cedido essa área para a Copa, é que a gente entrou na mídia, né? Não se falou em outra coisa, ou de bom ou de ruim, do estacionamento do Parquetel, né, que foi feito aqui. Que não está sendo usada essa área toda. O estacionamento do Parquetel é apenas essa parte de cá, né? Aqui nós temos uma reserva florestal, né? Ela tem inclusive uma fonte de água que tem acesso público. Isso é uma coisa que inclusive é uma questão de vigilância sanitária, né? Porque o pessoal abastece muito água mineral, enche muito garrafão de água mineral aqui, de tal forma que quando a secretaria fez o cercamento disso aí, deixou aberto essa entrada aqui, por conta desse acesso. E essa entrada aqui também está aberta, né? Isso aqui está cercado e aqui, né? Essa parte daqui está cercada. Mas essa abertura ficou por conta do acesso dos operários, né, que descem no TIP e eles se deslocam a pé para vir para seus postos de trabalho. Isso aqui são dois lagos, né? Tem um recorte aí de floresta e, portanto, o parque, depois da criação do parque, foi definido pela prefeitura que essa área é uma zona de ambiente natural. O que restringiu, nosso amigo ali sabe bem do que eu estou falando, né? O que restringiu bastante, né, o uso dessa área para os fins industriais ou de serviço, por se tratar de uma área de ambiente natural, porque ela faz parte da bacia do rio Capibaribe, né? Então, antes não era, em 96 ela não era uma área comercial, industrial e área construtiva, né, que se chama. Tu é engenheira civil, né? É não? Ainda bem. Era bem química só.
Se disser alguma coisa errada aí, os engenheiros me corrijam, ou o João, que João sabe bem dessa história aqui. Então isso restringiu bastante, de tal forma que hoje a gente está em contato com a prefeitura novamente, porque desde 2000 e alguma coisa, não é isso, João? Que houve uma proposta de se criar, né, dessa área aqui, ser uma ZED, que seria uma área especial, né, dentro de uma zona de ambiente natural. Uma ZED ZED é uma zona especial de... Não é desenvolvimento não, é outro nome. Dinamização econômica. Certo? De tal forma que os parâmetros, os índices de ocupação, eles não sejam tão restritivos quanto aqueles exigidos por uma zona de ambiente natural, mas ele também não é tão aberto quanto aqueles de uma zona de dinamização econômica. Eles serão intermediários, né? Então tem algumas questões que precisam ser observadas nas próximas ocupações. Então, o que já está lá vai ter um tempo aí, talvez, para regularizar essa questão. Essa área é de mais ou menos 160 metros quadrados, né, a área do parque. Está bem localizada, a questão lá daquele empreendimento lá do Alphaville, está chegando, a cidade da Copa, está movimentando bastante isso daí, né? A gente já percebe que está havendo uma valorização imobiliária, né, dessa área, por conta desse movimento. E essa aqui que está azulzinha e com rosinha era da Penta, é uma indústria que desativou, né, ela saiu, ela não está mais funcionando. E tem uma para chegar aqui, que é a do Gilson, e tem outra para aqui, que é eu nunca decoro, a regional, que é de computadores também. Então, eis o Parquetel. Bom, os marcos históricos, né? Eu trago aqui uma parte do Diário Oficial, que não dá para vocês verem aí, do dia 5 de julho de 1996, ainda com o governador Miguel Arraes, né? Dizendo que o parque vai desenvolver pesquisa, produtos e serviços nessa área. E aí sai já o decreto 19085, incluindo o Parquetel no PRODEP, né? E também se cria o primeiro comitê gestor, né? Que é o que está escrito aqui. Ele é criado para esse aqui é do PRODEP, né? O Parque Tecnológico Eletroeletrônico, localizado no CUP, compreendendo os empreendimentos produtores de bens enquadrados no gênero de material elétrico, eletrônico e de comunicação, a serem definidos em portaria conjunta dos secretários da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, né? Depois houveram alterações, né, disso aí, mas essa foi a de 1996. Né? Em 98 se constitui a Associação das Empresas Parquetel, que hoje, né, se chama Parquetel, formada pelas empresas que estão lá. Isso já no entendimento, né, de que esse seria um empreendimento público-privado, né, tem um investimento forte do poder público e também da parte do setor produtivo, né? Isso já desde 98. Também nós já revisamos todos esses documentos, né? A ata de constituição dessa associação, suas alterações, seu estatuto, suas alterações de estatutos, né? De como é que isso aí funcionou, e ela está montada de tal forma que ela consiga obter a qualificação dela como organização social, né? Esse é o projeto inicial para que se faça a gestão do parque, né? Em parceria com o poder público. Em 2006, depois de uma, né, tem um corte ali, né, de 98 até 2006, essa foi uma parte em que o governo não apoiou muito o setor eletroeletrônico aqui. Mas em 2006 há uma mobilização dos empresários e se consegue um recurso na FINEP para um estudo, né, da conceituação do parque,
né, qual é o modelo conceitual desse parque, né, como é que ele vai, como vai ser essa estruturação dele. E esse estudo foi de 2006 até 2008 e ele é no meu entendimento, ele é o último estudo que foi realizado e que, portanto, pauta, né, tudo que está sendo feito. Né, tudo é remetido a esses estudos. A equipe técnica que cuidou disso foi muito boa e já foi todo disponibilizado esses documentos, esses relatórios, e a gente está tentando partir daí para frente. Né? Tudo que se vem fazendo para frente é no sentido de atualizar o que foi feito em 2006 ou de ampliar isso daí, né? Para que a gente não fique batendo repetindo o que já foi feito. Em 2007, se cria um grupo gestor do projeto Parquetel, né, com algumas instituições. Em 2008 se assina esse projeto que está em andamento, né, que é o Inova PE, também com recurso da FINEP, onde participa FINEP, FACEP, Porto Digital, Parquetel, né, são 3 subprojetos. O SICTEC é um desses subprojetos. Esse projeto é de 2008. Em 2011 é tomada a decisão de que a gestão do parque será incubada pelo Porto Digital, dada a competência do Porto Digital em conduzir, né, o Parque Tecnológico de TI. E nessa ocasião se reedita, né, a questão do comitê gestor, aquele que tinha sido estabelecido pelo governador Miguel Arraes em 96. Em 2011 sai a portaria, a resolução 001, né, do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, e recompõe esse comitê gestor. Né. Ele constitui o comitê gestor do parque com a finalidade de coordenar as atividades de sua regulamentação, implantação e funcionamento. Né. Cabe ao comitê estudar, elaborar, analisar propostas de diretrizes e critérios, bem como deliberar sobre o enquadramento de projetos e empresas que pretendem se instalar no Parquetel, usufruindo desses benefícios. Nesse comitê tem assento o poder público, né, e os representantes das empresas, né, que estão no Parquetel, além da Associação Brasileira Nacional, né, a ABINE, de material eletroeletrônico. Então, houveram várias reuniões desse comitê o ano passado, 2011 e 2012, onde houve um avanço no entendimento do que é o Parquetel, né? E exatamente é desse ponto que a gente está tentando, né, retomar essas questões, mas olhando para frente, né? Dar uma olhadinha no retrovisor e dar mais um passinho para frente. Isso é uma foto da inauguração que foi ocorrida em 2012, em maio de 2012, a inauguração do Centro de Gestão Tecnológica e Administrativa, né, que a gente chama CGTA Parquetel. Havia um projeto maior, né, no sentido, o pensamento era de uma tecnópolis, né, e como foi utilizado o recurso desse projeto aqui, esse Inova PE, se construiu essa unidade. E ela é onde a gente está despachando hoje, né? A decisão foi tomada agora em 2003 da gente ocupar esse prédio, e isso está sendo bastante proveitoso, porque aumenta o contato da gente com os empresários, né? Está no dia a dia, né? Está ali, e isso está facilitando bastante. Então a gente despacha lá, despacha aqui na secretaria, mas sempre está em contato com o pessoal do parque. Ali está o governador, na época o ministro de Ciência e Tecnologia, Dr. Sérgio Rezende, e Dr. Marcelino. Então, ali é uma vista da fachada do centro, né? Aqui é na quadra Q, está muito bem localizado. Ali por trás vocês estão vendo o recorte lá, né, de mata. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi a instalação do centro de usinagem, que é esse equipamento que está aqui, né? Esse rapaz aqui, né? A nossa impressorazinha, não é para chamar de impressora.
é um centro de usinagem. O nosso secretário estabeleceu como uma prioridade nossa, em 2013, instalar esse equipamento, colocar esse equipamento para funcionar. Não é uma coisa simples. Eu estava há pouco conversando com o Gilson, que conhece a história, né, dessa aquisição, e é um equipamento que tem desperta o interesse, né, muito grande, tanto dos professores que estão lá. O Eduardo esteve lá, visitou também, achou que é uma coisa que é bem interessante, que a gente tem que cuidar, né, dessa coisa. Nós estamos fazendo assim, alguns contatos, porque a gente quer ter segurança, né? A gente sabe que não é um equipamento simples, né, a instalação dele, e então, estamos assim, nos cercando de certas seguranças técnicas em relação às pessoas que podem, ou às instituições que podem nos ajudar na instalação desse equipamento, como a Universidade Federal de Pernambuco, a UPE, o Senai, o INT. A gente, como teve com o INT lá agora, né, na ANPEI, me parece que eles trabalham e têm equipamentos similares a esse daí. Então nós estamos fazendo consultas, né, uma prospecção para ver qual é a proposta que eu posso, né, enquanto secretaria, apresentar de forma que atenda às necessidades dos demandantes, né, que são os empresários. É um equipamento que vai se prestar para a pesquisa, né, pesquisa e desenvolvimento, mas ele também e deverá ser utilizado para a prestação de serviço, no sentido de que a gente possa manter uma equipe capacitada, né, trabalhando com esse material, gerando receita e pagando o pessoal que está aí, e atendendo naturalmente às demandas de serviço dessa natureza do setor privado. Coisas mais simples que também já foram resolvidas esse ano, a questão de segurança, né, uma área crítica em termos de segurança. Nós estávamos nesse prédio aí com uma vigilância privada, e aí conseguimos uma parceria com a Guarda Patrimonial do Estado. A guarda já está lá, instalada, tomando conta. Isso facilitou também para as pessoas da fábrica, porque constantemente tem um carro, né, uma ronda policial, e nos horários de entrada e saída dos operários, né, dos trabalhadores, e que está sempre em contato lá com eles. A questão de limpeza e conservação, que era um outro problema também dessa área também, né? Dá para ver aí pela foto, jardim bem cuidado, está tudo muito bem cuidado lá dentro. De tal forma que nós já temos aí salas de reunião, treinamento e auditório disponível, né, já está sendo disponibilizado para o encontro dos empresários, né. Já houve, né, uma das indústrias já fez seu planejamento estratégico lá, passou o dia todinho, levou toda a sua equipe, né, e está em perfeitas condições de funcionamento, e começar a atrair mais esses empresários para que eles, né, seja um ponto de encontro e de troca de informações aí no centro. Em termos de recursos e de outras atividades, existe o convênio Porto Digital com a Secretaria, que está em execução. Esse convênio retoma os estudos da UFPE para novamente a gente chegar ao final de um modelo conceitual do Parque Tecnológico, né, baseado inclusive em outras experiências. Nós já tivemos 2 reuniões com a equipe que está tratando dessa questão. Nessas reuniões, Gilson, foram para se fazer a programação das oficinas que serão realizadas. Das oficinas não serão muitas, porque a gente sabe que em 2008 houveram 2007, eu acho, várias oficinas que resultou nesse trabalho. Então a gente retoma isso aí com mais 1 ou 2 encontros com os empresários e com o comitê gestor, né, para que a gente possa bater o martelo no modelo conceitual do parque, né. Uma outra questão são os estudos fundiários, porque, né, vai muito na questão da mudança da lei de uso e ocupação do solo, né, pela prefeitura. Isso aí precisa ser retomado. Alguns limites disso daí, né, da área do parque ainda existem dúvidas, né,
Isso é um trabalho que está sendo feito, vai ser feito junto com a AD de Pé. O que a gente está querendo fazer um georreferenciamento dessas áreas, das áreas que estão sendo ocupadas pelas empresas. E a implantação do núcleo de transferência de tecnologia, que vai ser também lá no CGTA. Essa área já está definida. Quem está coordenando esse trabalho é o Alexandre Stanford, né? E o Porto Digital, né? Que esse convênio é com o Porto, então o Porto e a Secretaria já estão tomando as providências para a gente iniciar esse trabalho de imediato na parte de transferência de tecnologia e de patentes e essas questões de propriedade intelectual para atender a esse setor. Tem um contrato também que é através do projeto Inova PE, que também está em execução, que se refere a mim e a João, que está ocupando lá os cargos de gestão, né, pela Secretaria, pelo Poder Público. O próprio Inova PE, que eu destaco, existem outras aquisições e contratações, mas no caso do Parquetel, o que eu destaco é a aquisição do data center, porque a intenção é que o parque, né, a partir do centro de gestão tecnológica, ele possa disponibilizar servidores e armazenamento de informações, né, mediante senha e fibras óticas com uma rede interna que possa atender a isso aí. É uma coisa grande que o Porto Digital também está ajudando nas especificações disso daí. Uma pendência é o contrato de gestão do Porto Digital, porque lá atrás, né, em 2011, quando foi definido pelo governador a questão da incubação da gestão pelo Porto Digital, o mérito da coisa está aprovado. O que está faltando é aprovar o orçamento, né? Existe um plano de trabalho, já bastante detalhado. Algumas ações desse plano de trabalho, como isso não ocorreu ainda, esse contrato, elas estão sendo antecipadas, como a questão do modelo conceitual e do master plan, né? Está andando porque não está podendo esperar por isso aí, mas isso está, segundo o secretário, qualquer segunda-feira dessa a gente vai ser surpreendido com a chamada do governador para que ele autorize o orçamento de um termo aditivo ao contrato de gestão do Porto Digital, que aí, nesse caso, né, terá outra configuração. Em vez de ser a secretaria, como a gente está fazendo agora, eu e o João, nós estamos ligados à secretaria, a gente vai ficar ligado ao Porto Digital e trabalhar, né, com os conceitos, né, e as premissas do Porto Digital para a gestão do parque. Então, não que isso não esteja acontecendo já, né, já está acontecendo, né, mas o vínculo formal nosso ainda está com a secretaria, mas o nosso contato tem sido semanal, praticamente, com o pessoal do Porto, né, na questão da condução disso daí. E a outra proposta é o Laboratório de Semicondutores da UFPE, que é com o professor Edival, do Departamento de Eletroeletrônica. Ele tem uma proposta interessante para isso aí. Isso já foi levado lá no comitê gestor e foi bem aceito, não foi batido o martelo ainda, mas a gente acha e pensa que tem um espaço adequado para que ele comece com os primeiros laboratórios de equipamentos menores, né, de tal forma que se possa atender essa questão da demanda das empresas, né? Então isso ainda está no nível do nosso entendimento, para que oportunamente a gente repasse isso para validação com os empresários. Inclusive a questão do equipamento lá do centro de usinagem também é uma coisa que está incluído, né, pelo menos inicialmente, nessa proposta. Oi? Tem também, né, outro avanço que eu considero os laboratórios da UPE, né, que estão ocupando dois galpões, 2 prédios da Tron. Eles já concluíram a reforma, né, interna. Eles estão instalando já o laboratório, os equipamentos e material do laboratório de medição e automação elétrica e o laboratório de robótica, que é no primeiro andar de um dos blocos,
está com a inauguração prevista por ocasião desse evento que a UPE está organizando, né, o 11º Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional e o primeiro BRICS, que vão ocorrer paralelos. E uma parte desse laboratório é com recurso do Estado, que é um braço robótico que vai ser instalado lá, essa coisa toda, junto com o pessoal do doutorado, né, de informática lá da Poli. E tá bem articulado também, a gente está tendo um contato quase que, né, semanal com esse pessoal e diário. O professor Fernando Buarque é quem está à frente desse projeto. E a gente acredita que até essa data aí vamos conseguir fazer essa inauguração já com algum robozinho lá funcionando no laboratório. Bom, essas são as empresas que atualmente estão no parque, né? A Regional Tecnologia e a Fabicar, elas estão em processo de implantação, né? Mas a gente o Gilson, a gente não pode nem dizer que não está, né? Toda reunião que a gente está, ele está lá presente, participa, faz parte. Exatamente. Então, só não está fisicamente, né? Mas ele é uma presença assim marcante, né? Está lá sempre conosco, né? A Neivas, a Almec, a JPW, a Elcoma, Tron, Sertel. Então, vamos ver se a gente aumenta aí esse slide, se ele fica bem cheinho mais, né? Com mais empresas. E, por último, eu trago aqui, né, como o título da palestra era Históricos e Desafios. Para mim, o desafio é a própria definição do parque, né? Essa é a definição que foi tirada do trabalho da FINEP com a Universidade Federal de Pernambuco, em março de 2008. Né? Isso é resultado das oficinas que foram feitas naquela época, né? Eles tentaram dar uma definição ao parque e o que saiu foi isso aí, né? Um empreendimento público-privado. Para mim é um grande desafio ainda no Brasil, né? Nossa legislação ela ainda não é muito clara em relação a alguns pontos e agora mesmo na ANPEI eu estava comentando há pouco, né? Quando a gente define inovação a partir do setor público e a visão do setor privado, a gente já começa a ver que, de fato, né, isso não é uma relação fácil. Sustentável, né? É importante que, né, se entenda que se está instalado numa área de ambiente natural, às margens de um rio bastante importante para o estado, né, que é o Rio Capibaribe. E além da gente falar na sustentabilidade financeira, né, do parque, das empresas que estão no parque, dos negócios das empresas do parque, mas também do cuidado com aquela área e com o impacto social, né, que possa ter esse empreendimento tanto no loteamento como, como o indireto, né, o que está no seu entorno. É um parque voltado para criar um ambiente gerador de sinergia, olha ela lá, e inovação. Empresas de base tecnológica nos campos da eletroeletrônica, essa também é uma outra discussão, né? Quais são as áreas das empresas, né, que vão ocupar o parque. Existe já uma discussão antiga em relação a isso aí, que poderia haver outros campos, né, industriais de outros temas, além da eletroeletrônica, criando e articulando competências, infraestrutura e estímulos da política pública, também eu acho que é um outro desafio quando você fala de compartilhar, articular infraestruturas, espaços, né? Nós temos empresas que são proprietárias, né, dos seus terrenos, temos terrenos cedidos, temos terrenos que estão indefinidos. Isso é uma questão que no entendimento da Secretaria ele vai definir a partir do desenho do modelo conceitual do parque. E por último, visando aumentar a competitividade do Estado de Pernambuco nesse setor da economia e conhecimento. Então,
Eu penso que esse é o grande desafio do Parque Tecnológico, é a sua própria definição, né? Além dos outros entraves que a gente encontra pelo meio do caminho aí para a busca de recursos e essa coisa toda. Mas, na minha visão, eu começo a perceber já alguns avanços, né? A do próprio Gilson, a questão ambiental que foi resolvida, da implantação do projeto dele, né? A questão da AGFEP, que está recebendo um recurso agora, né? Está submetendo uma proposta para a chegada de recurso FINEP, né? Para também apoiar essas empresas inovadoras. Então, Pernambuco já começa a ter aí um recurso próprio dela, né? Da busca dela para essas empresas. Então, nós temos aí já um cenário mais favorável para isso acontecer. É isso, pessoal. Por enquanto, é o que nós temos. Obrigada. Então, boa noite. Quem me conhece ainda, meu nome é Eduardo Peixoto. Estou participando como consultor aqui do projeto SICTEC na área de eletroeletrônica. A ideia hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre uma feira que eu participei esse ano em Las Vegas, chama CES, né, Consumer Electronic Show, né, e é uma feira bastante importante no setor, né, uma feira voltada à eletrônica de consumo. Mas é uma feira que tem, por exemplo, 156 mil participantes de 150 países, né, uma feira com mais de 20 anos, né, e ela, pela participação das grandes empresas, a quantidade de pessoas que vão na feira, é um excelente termômetro para a indústria. Tá? O GigaOM Pro, que é uma revista do setor, ela fez uma entrevista com os participantes e perguntou que tipo de tecnologia eles achavam que iam impactar o mercado, né, nos próximos anos. E é um pouco disso que a gente vai mostrar nessa apresentação e é um pouco também disso aí que a gente capturou para fazer a inteligência competitiva para os relatórios das indústrias do Parquetel. Então você vê no topo aqui já tem internet das coisas, saúde digital, impressão 3D, né, mobilidade aqui no sentido de smartphone e tablets, tecnologia de TV, smart homes, que não deixa de ser um pedaço de smart things, também de internet das coisas, a tecnologia de interface de usuário, realidade aumentada, carros conectados e robótica, né? São os principais assuntos que estão dominando as discussões no setor. Então vamos começar para a primeira pergunta, né? Dentro do setor de consumo muito ativo, como é que vão ser as TVs, né? O que é que está acontecendo com as TVs? Elas vão continuar como TVs ou vão virar monitores, né? Eu não consegui responder essa pergunta, mas uma coisa é certa. Olha para isso aqui. É um lançamento da Samsung, é uma TV de 4.000 pixels e 110 polegadas. Sabe, 110 polegadas multiplica por 2,53 centímetros, dá um negócio de 2,5 metros de TV. Isso é um cara de verdade, tá certo? Grande. Isso aqui é a TV do lado dele. Uma TV tela plana, extremamente fina, tá aqui, ó. É OLED, 4.000 pixels, né? O Full HD, que a gente chama, se você pegar num DVD e olhar atrás, né, é 1080, tá? Essa TV tem 4.000 pixels, né? Já é um novo padrão de mercado que está se estabelecendo. Pô, e olha o tamanho da tela, né? 2,5 metros, é mais do que isso, é 2,70 metros mais ou menos na diagonal. Aí a Toshiba estava apresentando uma de 8.000 pixels, né? Menor, não tinha o tamanho que tinha da Samsung, mas já com outro padrão de maior densidade. Assim, eu não sei até que ponto eles vão, porque o meu olho humano já não consegue perceber a diferença, tá certo? Se for assim, 4.000, 8.000, 4.000, 8.000, ou seja, uma tela muito grande, tudo bem, talvez se consiga perceber, mas
Até 2,5 metros não dá para perceber não. Mas é uma resolução imensa, qualidade estupenda, né? Muita coisa de 3D também e com OLED, né? Que dá um contraste muito bom. A definição da imagem é muito perfeita, né? Então é mais ou menos isso aí que está acontecendo na parte TV, com tela transparente e 3D, né? Aqui uma pessoa aqui atrás colocando a mão na TV, por trás da TV a mão aparecendo, e é uma projeção 3D aqui, não é projeção, desculpa, a TV ela é 3D também. Então, o que é que eu vou fazer com isso? O que eles estavam tentando apresentar aqui é uma vitrine, na verdade, uma vitrine que tem uma dinâmica, né? Que na verdade não existe, mas tem pessoas interagindo com esse negócio por trás. Então, o tipo da coisa que é tecnologia para achar ainda problema para resolver, tá entendendo? É bem recente, é muito recente aí o que estão fazendo. Obviamente, tem uma outra parte que está mudando muito nessa área, que é a parte de controle, né? Provavelmente os controles remotos, né, cheios de botão, eles vão desaparecer, né, e vão ser substituídos por controles de voz e gestos, né? Existe uma dificuldade enorme, principalmente da questão de gesto, porque não existe um padrão. Então, eu posso querer acender a televisão assim, outro pode querer acender assim, outro pode querer acender assim. Então, até se definir um padrão para o que é que significa o meu gesto aqui, vou fazer uma TV inteligente suficiente que ela aprenda como é que eu faço para acender e como é que você faz para acender. Esse negócio vai demorar um pouquinho mais, mas os diferentes fabricantes eles estão tentando impor um padrão, né? A Samsung está bem na frente com relação a isso. E, obviamente, voz também, né? Voz tem outros tipos de complicadores, mas eles começam a aparecer em todos os dispositivos eletrônicos, né? Uma tentativa de se ter interfaces mais amigáveis, né? E aí tem uma outra coisa acontecendo nessa linha que está relacionado muito mais com conteúdo, né? Será que os broadcasts, né, as emissoras de TV, elas vão continuar existindo e a TV vai continuar existindo da forma que ela existe hoje? Então tinha muito box, né? Esses boxzinhos que a gente chama de ITVs, que são dispositivos que você conecta na internet e tem uma programação de TV via internet, né? A diferença disso aqui é que ela quebra completamente o modelo existente hoje. Eu não preciso da emissora para nada, né? Não preciso de uma Rede Globo, não preciso de uma Record. Eu estou pegando conteúdo de internet, né? Então você tem aqui o box da Google, né? Google TV, muito calcado em cima do YouTube, por exemplo. Tem o box da Apple, é o Apple TV. Aí você tem compra de filme, tem aplicações para Netflix, tem música, tem uma série de coisas, né? O Box 6 se tornou muito popular também. O Roku são duas marcas menos conhecidas aqui no Brasil. O interessante do Roku é que ele permite que você crie um canal. Então eu, como usuário, eu posso criar um canal e expor o meu conteúdo, o vídeo que eu criar nesse dispositivo e criar um modelo de negócio para me remunerar. Esse vídeo que está sendo feito agora, ele podia ser colocado lá no Roku e a gente ter alguma forma de remuneração por ele, criar o meu próprio canal. Isso, de certa forma, está acontecendo no YouTube também, né? Tem aquele negócio, Porta dos Fundos, eu acho. Alguém conhece? Não. É Porta dos Fundos, né? É como se fosse um canal de TV, né? Um canal mais voltado à comédia. Então, isso aqui está começando a mudar completamente a dinâmica do mercado de produção de conteúdo, né? A ponto da Netflix começar a produzir seus próprios seriados. A Netflix, quem conhece, gosta um pouco de TV, na verdade, ela evoluiu de um modelo de entrega de CD ou de DVD de filme pelo correio para uma entrega via internet. Então, quem faz uma assinatura do Netflix, entra no catálogo via internet, escolhe um filme e vê em casa, sem precisar ir na locadora. Todos os filmes que estão lá no catálogo da Netflix são produzidos por
terceiros, eles pagam alguma coisa para ter aqueles filmes no catálogo. Com o advento daqueles dispositivos, isso aqui está se tornando tão mais comum que a Netflix falou: eu vou ficar melhor se eu mesmo começar a produzir meu conteúdo, eu não vou pagar para ninguém, né? E dando uma olhada aqui, isso aqui é o primeiro filme que eles fizeram, produção própria, chama House of Cards, foi um seriado que fez muito sucesso na BBC, eles reproduziram. Esse cara que está aí é o Kevin Spacey, que é o principal protagonista, ele é ganhador de Oscar, então o cachê dele não é baixo. Mesmo assim, vale a pena fazer a produção independente e vender diretamente o conteúdo, ou seja, o mercado está todo se reestruturando, e a gente deve observar algumas modificações nessa direção. Tem um grupo de Hollywood, né, atores premiados, blockbusters que a gente chama, que começaram a se juntar e produzir seu próprio conteúdo para vender independente dos estúdios de Hollywood, né? Então vai começar a haver uma fragmentação aí, né? Em vez de você ter Warner, Sony, não sei o que, são esses que produzem e vendem, né? Você vai ter muito mais coisas sendo produzidas de uma forma mais independente, vai ter mais fontes de produção. É mais ou menos o que aconteceu com a música também, né? Só que a produção de música ainda era mais barata do que uma produção de vídeo. Agora está sendo possível produzir o vídeo e distribuir também de uma forma barata, né? Que não era só a questão de produção, é uma questão de distribuição também. Então isso realmente está começando a acontecer e vai transformar a TV que a gente tem em casa, né? Uma outra coisa interessante na feira é a pergunta, né, que fazer fones ou tablets, né? Telefone ou tablets, né? E a resposta é que nem uma coisa nem outra não está se dando agora, é phablets, porque os telefones cresceram tanto que eles estão no meio do caminho entre o telefone e o tablet. A regra parece ser o display de 5 polegadas, né? Um display grande, quem já viu aquele Samsung S3, né? Galaxy S3 é 5 polegadas, é grandezinho. Tem o Note, né, que é uma coisa intermediária entre um tablet e o próprio Samsung, que é um pouco maior ainda, e tem muita gente substituindo aquilo por um telefone. Então a tendência são realmente displays maiores, né? Eu esperava ver, mas não vi lá displays flexíveis, porque um problema do display grande é que você coloca ele no bolso, 5 polegadas ainda cabe no bolso, mas aí você sente e quebra o display. Então tem empresa dessa aí estudando a possibilidade de fazer display não necessariamente dobrável, mas que dá para envergar um pouquinho sem quebrar, tá? Alta densidade também, né? A resolução aqui é Full HD, 1080 pixels, 3 equipamentos diferentes, aí um da Sony, acho que LG e Toshiba que estão aí. Os processadores ficando cada vez mais potentes, né? De dual para quad core, já tem coisa com 8 cores, né? A câmera de alta resolução também, 13 megapixels e todos baseados em Android, né? Com exceção do iPhone, tudo é Android e Android 4.1. Aí a gente vê o seguinte, isso aí é uma indústria que é mainstream, né? Quando a indústria virou mainstream, todo mundo tem celular e tem alguns smartphones e tem alguns players que dominam o mercado. As outras empresas ficam olhando o que é que conseguem agregar aquele produto principal, né? Então tinha muita coisa na feira com relação a acessório, né? Caixinhas, capinhas, né? Que tem uma margem inclusive maior do que o próprio dispositivo em si. Você pagar, sei lá, R$2.000 num iPhone aqui e R$100 na capinha do iPhone, né? Você pergunta, quem é que está ganhando mais dinheiro? É o fabricante do celular ou é o fabricante da capa? Provavelmente, talvez seja a Apple mesmo, mas a margem desses acessórios é imensa, né? Tem muita coisa voltada para o microfone, né? Melhoria de qualidade, porque todo mundo tem o smartphone que está carregando as músicas junto agora e quando pode coloca no fone de ouvido, né? E a coisa mais interessante que tinha nessa linha é esse fone de ouvido aqui da Toshiba, né? Que ele
tem uma tecnologia bastante inovadora para resolver um problema, que é que no momento que você bota o fone no ouvido, você não está ouvindo o que é que está acontecendo no ambiente externo. Então tem problema de gente que vai atravessar a rua e é atropelada, porque não está com atenção no ambiente, né? E o que é que eles fizeram aí? Eles fizeram um fone de ouvido que a música é transmitida através dos ossos, ele não entra no ouvido. Então o ouvido fica livre, ele pega aqui, mais ou menos aqui, e você ouve porque está sendo transmitido através da vibração dos ossos, no crânio, né? Não está à venda ainda, né? Uma fila imensa para testar esse negócio, eu não consegui testar, mas quando estiver funcionando eu acho que vai pegar, né? Porque é bom até para dirigir, pô. Você põe no... Rádio não é proibido exatamente por causa disso, porque ele não bloqueia a sua atenção, né? O rádio do carro. Você liga a música, você está ouvindo e está com atenção na direção ainda. Mas é uma tendência interessante para realmente resolver o problema da atenção no momento que você está com um fone enfiado no ouvido, né? Os tablets, né? Não tinha muita novidade, muita coisa já se tornando white label, né? Os principais fabricantes não estavam apresentando nenhum novo dispositivo, tinha muito dispositivo white label e aparentemente a nova tendência é 8 polegadas, né? Mais 7, você tinha a maior oferta entre 7 e 10 polegadas e a coisa está tendendo, provavelmente porque os telefones estão ficando maiores, estão crescendo um pouquinho mais o tablet, né? Em 8 polegadas. E o Windows 8 só tinha esse dispositivo aí da Samsung, de uma linha chamada Activity, que é baseado também no Snapdragon e é uma máquina muito boa. A gente testou, ficou impressionado com a qualidade, a interface também e com a rapidez de resposta. Uma coisa, eu sou usuário de tablet, uma coisa que me faz usar menos tablet do que eu gostaria é na hora que você precisa usar o Office. É uma coisa que você não consegue levar para o tablet ainda, tem que viajar, tem que levar um notebook ainda, porque você não consegue editar um documento direito, planilha nem se fala, né? Mas a gente experimentou o Excel aqui e estava show de bola. Então é alguma coisa que pode vir a acontecer agora meio no futuro. Um outro setor que está em formação e crescendo é o de wearables, né? A princípio está se vendo wearables como sendo um relógio mais sofisticado, né? Tem um vídeo aqui. E a maioria ele é tipo uma extensão por enquanto, uma extensão de visor do telefone, né? Ele permite que você continue na reunião olhando seus SMS, por exemplo, porque está sincronizado com o telefone. Quando chega uma chamada, você vê quem é, então você pode rejeitar ou atender o telefone. Então, tem alguns modelos aí, tem um Pebble, é um deles. Design ainda é meio grosseiro, né? Mas é uma coisa que é esperada para esse ano. Se fala muito que a Apple está trabalhando numa iWatch, né? E a gente deve assistir a um lançamento aí da Apple ainda esse ano de um wearable nessa linha. Em outros wearables acontecendo também, como por exemplo esses aqui, de longe parece uma pulseirinha daquela de borracha, né, que o menino comprava e botava no pulso, mas não é. Esse aqui é um wearable da Nike, se quiser dar uma olhada. Ele não faz muita coisa, mas eu compro tudo quanto é besteira para poder testar, tá certo? Ele é um relógio, a princípio, tá? Parece que não tem nada, né, mas tem um display aqui, tem hora, e tem uma medição de nível de atividade. Quantas calorias eu gastei no dia, quantos passos eu dei, como é que eu me movimentei. Eu posso setar uma meta, né, e essa primeira luzinha que vocês veem aqui, ó, é
Aqui o pontinho verde é a minha meta. Eu não consegui atingir ela aqui ainda hoje, ó. Então tá dando para ver? É um mercado em ascendência, né? Tem coisa, se a gente ver o filme até o final, por exemplo, o Gafo, né, que também é um wearable, aqui tá um outro wearable, mas tem esse Gafo, ele também consegue medir quantas você gastou, quantas você ingeriu, porque ele tem um acelerômetro, o Gafo tem um acelerômetro, então ele consegue medir quantas garfadas você está dando, entendeu? É um mercado que deve explodir. Né? Tem várias aplicações, né? A gente viu aqui, essa aqui é mais voltada para fitness, mas a extensão do display do smartphone também é uma coisa interessante, porque principalmente em reunião, né? O atendimento é mais discreto, você vê quem é, pode selecionar, sai, não tem que pegar o telefone, todo mundo vê que você tirou a atenção ali para atender o telefone, né? E tem muito discutido na mídia o tal do Google Glass, né? Não estava na feira, vai ver depois, mas é um óculos que tem uma câmera aqui, né? E aí ele permite várias coisas, inclusive, no caso, a Google está proibindo, questão de privacidade, né? Mas o óculos seria capaz de, ao olhar para você, reconhecer você, entrar no seu Facebook, olhar o que é que você faz, o que é que você gosta. Você pode, por exemplo, quando pegar um livro pelo ISBN, ele reconhece o ISBN, aí vai numa biblioteca, vê os comentários sobre aquele livro, ou no supermercado você pega um produto e olha as recomendações sobre aquele produto, sobre a empresa que fabricou. Tem um quadrinho nessa linha que eu acho muito interessante, depois eu mando para vocês, que é o seguinte: tem uma menina no bar, né, num clube lá, e ela está na mesa do bar, chega um cara e tenta puxar conversa com ela, né? Ela não está com óculos, mas ela está com o smartphone. Aí ela vira o smartphone pro garoto, né? Aí faz o scan, aí olha na rede social, aí tem o rating do cara, né? Tem 2 estrelinhas somente de 5, né? Aí tem outros comentários lá, o cara é egoísta, é um pouco chauvinista, não sei o que, não sei o que. É um sem noção, pronto. Aí antes dele perguntar para ela se ela quer um drink, ela já vira as costas sem dizer oi para ele e sai, né? Então, a gente vai chegar provavelmente nesse ponto. Todo mundo está colocando tudo quanto é informação no Facebook e na internet. Uma outra tendência forte é a questão da manufatura aditiva e das impressoras 3D, né? Tornando-se bastante popularizadas, né? Ainda não tão em tão larga escala. Talvez as impressoras 3D estejam no mesmo momento dos computadores na década de 90, no começo da década de 90. Essas aqui são mais de uso doméstico, né? E elas já estavam sendo mostradas lá. Essa aqui é a mais popular, acho, no momento, chama MakerBot. O fabricante é o Replicator 2, e esse negócio na faixa de $2.000 agora. Né? Consegue fazer pequenos objetos, acho que tem um aqui, né? Então isso está se tornando bastante popular. Tem um vídeo aqui que eu achei bastante interessante, né, de aplicação de impressora 3D, que não é coisa que está sendo exposto na feira. Eu vou só adiantar um pouquinho para vocês verem. Mas essa empresa aqui, ela faz próteses, né, com impressão 3D. Né, e por conta da flexibilidade que existe na impressão 3D, a prótese ela pode ser feita de uma forma mais precisa, né, para cada pessoa, né, e ele pode fazer contornos e formatos que antes não eram possíveis, né. Então, está aí um desenho de algumas próteses feitas por esse laboratório aí. Vou passar mais para frente, tem perna mecânica. Aqui pronto, aqui é uma mulher pousando com a prótese feita em impressão 3D. Aí tem várias outras aplicações, né? Não só na área médica, uma obra de arte, né? Então, inclusive, isso aqui é um dos assuntos que a gente abordou
um dos relatórios do SICTEC, agora o primeiro relatório, Tendências de Mercado e Tecnológica, a impressão manufatura aditiva, o foco na impressão 3D. Tá. Bom, um outro assunto bastante discutido na feira, e agora meu PC travou, é o chamado Smart Home, né? Tudo ficando inteligente e, inclusive, aquelas coisas que a gente nunca olha para elas, como refrigerador, fogão e máquina de lavar. É inteligente no sentido de eles têm uma interface programável agora, eles podem ser conectados, podem ser operados remotamente, né? E em algum momento vão existir serviços em torno de equipamentos como esse. Né? Exemplo, no momento que a gente conecta um refrigerador, né, a gente pode oferecer um serviço de preencher o refrigerador automaticamente. O refrigerador pode reconhecer o que é que tem dentro dele, o que é que está para vencer, o que é que está faltando. Ele pode se comunicar, por exemplo, com o supermercado, ou sei lá o que fornece aquele mantimento, e você tem uma conta lá, o cara já vem entregar em casa, né, quando está perto de acabar ou quando está perto de vencer. Então, são coisas que serão possíveis muito em breve. Por enquanto, tem mais interfaces legais, tem display. Vocês vejam que é um display de alta resolução. Esse aqui é um refrigerador LG, né? É touch. Toda interface hoje é sem botão, interface de toque e de alta resolução. Nessa linha também tinha lá os, como chamava de robôs domésticos, né, smart bots. Essa fotografia ela ficou muito ruim, mas esse bichinho aqui é da iRobotics, se eu não me engano, e é um aspirador de pó inteligente. Você solta ele aqui no chão e ele escaneia o espaço, vê o que é que existe e sai varrendo. Esse aqui é para limpar chão, mas tem uns para limpar a piscina, tá entendendo? Tem esse aqui, ó. Esse aqui tá dando para ver direito, isso aqui é para limpar vidro. Tá? Esse aqui é um vidro, ele está colado no vidro. Então, principalmente para prédio, né, com fachada de vidro, que é um negócio arriscado. Hoje vai acabar com o que eles chamam de alpinistas profissionais, né? Porque hoje para subir um negócio desse é tanto do requisito que o cara tem que ser um profissional. Mas isso aí você cola no vidro e ele faz a mesma coisa, vai limpando o vidro. Escaneia e mede o que é que tem para fazer. Nessa linha tem outras coisas também, feito esse aqui, ó. Isso aqui são já vantes, né? Dá uma olhada nisso aqui. São objetos que voam dentro de uma determinada programação. Então esse aqui é um quadcóptero, né? Ele tem 4 hélices, está dando para ver ali naquele negócio. E eles estão em formação aí, dançando de acordo com a música. Não sei se está dando para ver legal. A gente está começando a testar um quadcóptero no CESA, na inspeção de linhas de transmissão de alta tensão, né? A gente está usando o helicóptero é desse tamanho, e está experimentando um bicho desse aí agora, porque eles são menores e o voo dele é mais estável, porque tem 4 hélices, né? A inspeção da linha de transmissão ela é feita com helicóptero de verdade mesmo. Tem muita transmissora, né? Tem geradora e transmissora de energia elétrica que tem helicóptero, tem piloto para poder fazer a inspeção. Esse negócio aí é uma questão de segurança e custo mesmo. Você pode fazer a inspeção com maior frequência, porque o custo é muito menor. Nessa linha ainda tem uma outra coisa aqui, ó. Vou passar mais rápido esse aqui, que é o Baxter, né? É um robô. Ele tem a capacidade de pinçar, né? Face humana,
E a forma de programar ele é simplesmente pegando ele, ó, pega, diz o movimento que ele quer fazer, aperta um botão lá e ele aprende. Então a programação dele é muito fácil, né? E o custo de produção, quer dizer, o preço de venda dele é extremamente competitivo. Esse robô está saindo nos Estados Unidos por $20 mil. Né? Então a tendência aí no caso é a seguinte, a manufatura eventualmente pode voltar para os Estados Unidos em função de robôs desse tipo, né, automação de produção, mas os empregos não vão voltar. Então o robô vai substituir o chinês, né, mas não vai gerar mais emprego. Né? Mas a manufatura vai voltar a ser mais competitiva eventualmente nos Estados Unidos, novamente. E talvez aqui, se alguém se aventurar a começar a comprar robô desse negócio aí para produzir em larga escala. Bom, esse aqui é o robô dos robôs, né? É o carro, o self-driven car, esse aí é o da... E agora eu não sei se é Honda ou se é Toyota, ó. Acho que é... Não tá dando para ver, eu esqueci. Estão vendo o nome aí em algum lugar? Não. É Honda ou é Toyota. Mas é um carro dirige sozinho. A Google está divulgando muito isso, né? Está fazendo teste pra caramba. O carro da Google já rodou mais de 200 mil milhas nos Estados Unidos sem nenhum acidente. Mas tem outras empresas trabalhando também em self-driven car, né? Ou seja, carros que não precisam de piloto. Essa é uma delas, a Audi também estava apresentando um carro nessa linha, né? E hoje o que impede a fabricação em larga escala são os radares que tem aqui em cima, radar laser, que são caros ainda, mas já tem algumas experiências acontecendo com câmeras de baixo custo também. Então não se surpreendam quando virem por aí um carro sem motorista, né? Não se assuste. Não se assustem. Nossa, já pensou, pai, esse trânsito pode ficar do jeito que está, porque você continua fazendo o que você quer, né, e o carro que se resolva. E esse é exatamente o problema que tem hoje, né? A indústria automobilística ela passa por um problema que é os jovens não querem mais saber de carro como a gente gostava de carro, tinha um link emocional com o carro, garotada de 17, 18 anos. A vontade deles de ter um carro é muito menor do que era a que a gente tinha quando tinha cidade. Né? Eles preferem ter um smartphone primeiro, viajar, do que comprar o carro. É a terceira opção. E o motivo é esse. Pô, eu não consigo continuar fazendo o que eu gosto de fazer dentro do carro. A solução ela deve chegar, talvez, nos próximos 10 anos. Se não chegar completamente, muitas das coisas que estão sendo feitas aí, elas estão sendo colocadas no carro mesmo com o motorista, né? Então, em um momento a indústria ela se preocupou em fazer com que o carro, após uma colisão, fosse mais resistente, né? Então você tem desenvolvimento de freios melhores, como freio a disco, EBS, ABS, EBS, o airbag, né? Depois os para-choques de plástico que absorve melhor o impacto e tal. Mas esses aqui são outros bichos, né? Na verdade, eles são feitos para evitar acidente. Então, é um carro todo equipado para fazer com que a colisão seja evitada. Uma coisa muito mais inteligente. Então, várias das coisas que estão sendo feitas aí estão sendo incorporadas em carro. Tem carro que não permite que você se aproxime muito, né? Não dê aquela distância de segurança, ele mesmo desacelera, freia. Ele vai reconhecer o ciclista aí, em combinação com algum tipo de wearable, o ciclista ou o pedestre, ele está informando, né, digitalmente a presença dele. Então, deixa de depender dos seus sentidos, né, da sua visão, da sua audição para evitar um acidente e passa a confiar em coisas que têm uma capacidade de visão e de audição, né, bem maiores. A gente fez um experimento aqui no César bem interessante, a gente
com os alunos, era só um protótipo para brincar. E a gente instrumentou o carro para ele detectar e mapear, botar no Google Maps buraco, né, e alagamento, e mapear a temperatura. Aí a gente saía dirigindo aqui pelo Porto Digital, né, pelo Recife Antigo, e só vendo os pontinhos de buraco aparecendo. Né? É uma coisa meio simples, né? Você bota o acelerômetro e quando ele passa num buraco, ele dá uma pancada. Você só tem que refinar um pouquinho o algoritmo, porque numa estrada de paralelepípedo, né, tem muita vibração também. Bom, o que eu esperava ver na feira e não vi, né? Netbooks, né, como o Google Chrome, não estava. Talvez a questão do tablet tenha suprimido isso aí, não sei se vocês lembram. Depois do notebook, teve um período bem curto que apareceu um negócio chamado netbook, né, que na verdade era um notebook sem HD, mas tinha que ter conexão e uma conexão de alta velocidade para ele fazer sentido, né? Então esse negócio praticamente desapareceu. E-readers, né, com tela de e-ink também não tinha nada. Estão chegando aqui no Brasil agora, né? Mas lá fora não se fala muito mais nisso. É um produto, no meu entendimento, de transição, né? Você está saindo do livro físico, aí esse negócio aqui tem a tela dele é uma tela mais adaptada para leitura por um longo tempo, mas ele não tem outros benefícios que o livro tem, né? Aí você tem um tablet que tem muito mais benefício do que um livro físico, porque você consegue fazer uma leitura dinâmica, pesquisar enquanto está lendo e tal, mas não tem ainda a qualidade do display para a leitura de longo tempo como do e-ink. A indústria automobilística tem muita coisa para melhorar aqui, né? Você vê carros são dispositivos caros, né? Mas as interfaces são de baixa qualidade ainda. Esse fabricante aqui com um display touch para uma série de funcionalidades, mas um display de baixa resolução, né? Como é que pode? A geladeira, o fogão e a máquina de lavar já tem um display de alta resolução e o carro, que é muito mais caro, um de baixa resolução. Tinha um fabricante só que está muito avançado nessa linha, que é a Tesla, que é um fabricante só de carro elétrico. Então, na verdade, ela não tem nenhum botão, ele tem como se fosse um tablet, né? Um display touch desse tamanho, mais ou menos aqui, o motorista está aqui, fica aqui assim, né? E aí, em termos de usabilidade e de interface, né? Qualidade do display, muito boa. E que deu para a gente concluir dessa feira aí, né? Que talvez seja o mais importante, né? Todo eletrônico deve ter uma interface de toque e um display grande. A gente vê TV com 2,70 m, o que é que significa isso? 4.000 pixels, 8.000 pixels. Essas coisas estão barateando, gente. Então, é uma interface que tem uma ergonomia muito maior, é muito mais fácil, é o que a gente estava dizendo aqui. Você pode programar como é a sua interface, você pode escolher como é que você interage com o dispositivo. Então, essa é a tendência. Hoje é caro, tudo bem, mas daqui a um ano não vai ser. Não adianta fazer um dispositivo novo que a interface seja de botão, porque as criancinhas que depois, mais tarde, vão comprar, elas vão ficar empurrando o dedo sem saber como é que o negócio funciona, tá? Displays são de alta resolução, isso é o novo padrão, não tem como colocar um display feito no carro, display de baixa resolução, porque você já acostuma com de alta. Tem uma interface touch, aí, tela resistiva, você tem quase que dar um soco com o dedo na tela para o negócio funcionar. Controles por voz e gestos, né, vão se tornar mais comuns. Vai ser muita brincadeira, não sei se alguém já brincou com o Wii ou com o Kinect, né? A coisa vai pelaquela linha. A Microsoft acabou de lançar um novo Xbox, o Xbox One, não experimentei ainda, mas isso aqui a captura dos movimentos é muito mais precisa, né? Então essas coisas vão barateando e se tornando padrão dentro dos dispositivos, né?
A indústria de TV, né, broadcast, precisa se reinventar. A Apple aumentou o iPhone, né, para 4.8, mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa maior que 5 polegadas. 3D vai revolucionar a manufatura, isso não tem a menor dúvida. Extremamente importante a ação lá do Parque Tel, né? Aquisição da máquina, a ação da Fabcar. Eu acho que tem muita oportunidade para as empresas que estão lá, reduzir custo, de prototipar mais rápido, né? De fazer dispositivos com uma interface ou com um design mais sofisticados e mais inteligentes, fazendo uso dessa tecnologia. O wearables, eles vão pipocar de diversas formas, então é uma oportunidade aí para quem quiser. Drones, né, de uma forma geral, robôs, né, vão estar mais presentes na vida da gente. Manufatura vai voltar aos Estados Unidos, mas sem os empregos, coisas como o Baxter, né, o nome daquele robozinho é Baxter. E montadoras de veículos, né, as automotoras, vão publicar interfaces de ecossistemas de apps. Isso aí é uma coisa que a Ford começou a fazer já. Os carros mais sofisticados, eles podem chegar a ter 50 processadores dentro deles. Na verdade, já existe uma rede de dados dentro do carro há bastante tempo. Mais comum se chama CAN, Control Area Network. A indústria usou tanto ela que se chama hoje Car Area Network. Os principais blocos do carro, as partes onde tem inteligência, eles se comunicam através desse barramento. Então a parte de painel, ela tem o que eles chamam de um ECU, Electronic Control Unit. Essa Electronic Control Unit, ela se comunica com o motor para saber giro, ela se comunica com algum outro dispositivo lá para saber temperatura, né, e colocar no display. Ela se comunica com o vidro para saber se a porta, com a porta, para saber se a porta está aberta ou não. Essas informações elas já estão prontas para, caso a gente coloque um modem 3G, a gente conecta o carro na internet. Né? E aí o que é que você faz com isso? As montadoras não sabem, simplesmente não sabem. O que é que elas estão fazendo? Elas estão abrindo essa interface, disponibilizando para que se crie um ecossistema, como foi criado nos smartphones, que as pessoas possam desenvolver aplicações. E eu, como consumidor, escolher as aplicações que eu acho que são interessantes para mim. Mas se abre um novo mundo, né? Porque com esse tipo de monitoração que você tem no carro, você pode ter coisa do tipo o carro lhe avisar que está perto de fazer uma revisão. Automaticamente entrar em contato com algumas concessionárias, mostrar na sua tela, né, quais são as concessionárias mais próximas e quando é que elas têm vaga para receber seu carro. E você só apertar um botão, ele fechar o negócio lá e lhe avisar, ó, segunda-feira, 10 horas da manhã, o carro tem que estar na concessionária XYZ. Né? Ou uma outra oportunidade aí é a própria seguradora, né, que uma vez tendo esses dados, ela pode montar um plano de seguro específico para você e não um plano que uma pessoa de 35 anos, casada e com 2 filhos, na média, bate 3 vezes por ano. Tá? Tem, sei lá, essa pode ser a média, mas você pode estar num ponto ou na outra, bater 10 vezes ou bater nenhuma vez em 5 anos. Né? Então, esse tipo de coisa ela vai também mudar alguns mercados. Né? O fato da... Muita gente com medo também, vai entrar hacker aqui, eu vou estar dirigindo, aí vai cortar meu freio, não sei o quê. É uma coisa mais complicada, né? Então, isso aí com as montadoras, né? Chromebooks, que são aqueles notebooks da Google, eles talvez tenham alguma chance nas escolas, se as escolas tiverem rede, né? Porque o teclado ainda é uma coisa interessante. Os e-readers, né? É só em mercado emergente, feito nosso agora, o negócio foi lançado Kindle nos Estados Unidos há pelo menos uns 5 anos, talvez um pouco mais, está chegando aqui. E como novidade a gente está comprando, mas é uma coisa que eu acredito que é um produto de transição. Né? E internet das coisas, ela vem para ficar, nenhum dispositivo vai ser mais isolado. Né? Tem uma matéria bem interessante na Wired desse mês, no mês de junho, que chama, o título da capa é Awake, que é o despertar.
E é o despertar das coisas. As coisas vão passar a ter vida, quase ter vida, né? Porque elas vão estar todas conectadas, vão estar tomando um monte de decisão pela gente. Elas vão saber o que é que a gente gosta, vão saber o que é que a gente faz, vão entender o contexto que a gente está e poder tomar decisão. Vai muito na linha do filme Minority Report, né? Não sei se vocês viram, que faz com que isso possa realmente acontecer. Super rede ligando todas as redes. A gente aborda um pouquinho dessa história aqui no último relatório, quando a gente fala de redes inteligentes, no caso aí redes inteligentes, redes elétricas inteligentes, que vai ser um pedaço dessa IoT, talvez também um viabilizador da IoT, porque muitas dos dispositivos que hoje são isolados, né, como os dispositivos domésticos, vão poder ser conectados através de uma rede inteligente. Então, daqui eu saber o que é que está acontecendo em casa, acender uma luz, apagar uma luz, ligar uma máquina de lavar, ou ver o que é que tem dentro da geladeira, isso no futuro próximo vai ser possível e vai ser padrão, eu espero. Então é isso, gente, que eu tinha para falar. A abordagem aqui é muito da eletrônica de consumo. As empresas do parque elas estão voltadas mais para a indústria, mas tudo que a gente falou aqui elas são tendências, são termômetro do que está acontecendo e que vai impactar as atividades das empresas que estão lá, de uma forma ou de outra. Beleza? Obrigado, gente.